coração ele está sempre inclinado para ouvir tua voz. E nessa manhã, meu Deus, que o seu poder ele venha se inclinar para essa pessoa. Meu Deus, queremos despertar o coração para o Senhor. Vai falando com ele, igreja. Talvez no início, quando você conheceu Jesus, você passava horas e horas ali conversando com Deus, falando com Ele, pedindo a Ele a manifestação do poder dEle, chamando pela graça dEle. E talvez o coração foi se distanciando, foi se tornando vazio. E de repente coisas vão começando a preencher o lugarzinho de Deus. E quando você menos espera, o Senhor, Ele está lá, no último lugar da fila. Vai pedindo para Ele: Jesus, olha para mim. Pede para Ele: faz morada novamente. Certa vez o apóstolo disse: ai daquele que perder o primeiro amor. Oh, não deixa o primeiro amor embora. Não deixa o primeiro amor se perder. Talvez você diz para Deus: Deus, eu já não sou mais quente. Eu já estou me sentindo morno. Pede para Ele: Deus, reacenda a chama dentro do meu coração. Começa a trazer à memória aquilo que você já viveu em relação a Deus. Inclusive o Jeremias, um dia ele fala, o profeta chorão, ele diz: traz-me à memória, Deus, aquilo que me dá esperança. Vai trazendo à sua memória agora aquelas coisas que você viveu, a intimidade que você sempre teve com o Pai, o caminhar que você teve ao lado dele. Meu Deus, que não venhamos estar vazios na sua presença, mas queremos hoje ser como uma esponja, Pai, que vai absorver tudo que o Senhor tiver para nós. Oh, vai se aproximando dele agora. Você que orava em línguas e há muito tempo você já não ora mais, você foi distanciando dele. Vai chamando agora o Espírito Santo, convide ele a entrar. A Bíblia diz que ele é poder na tua vida, é ele que te dá condições de ser a testemunha do Senhor aonde você passar. Oh, nos visita, Jesus. Salamanorina lamamamatiriri Rianorina lamamamatiriri Covare cantare da lamamamatiriri. Vai chegando mais perto dele, vai se aproximando dele. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Ramalamamaturiri Shirina lamatori da lamamatiriri cantore covari. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Hosana, 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 Senhor. Oh, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, Pai, aleluia, aleluia. Ah, o salmista dizia: expurga-me o que é oculto. Pede para Ele: Deus, tira de mim o que eu não vejo, mas que me separa do Senhor, mas que me distancia de Ti. Muitas vezes ao começar a orar, você vai sentindo ali talvez uma dificuldade. Ah, mas quando você já não sabe mais o que dizer, o que falar para Deus, é essa hora que você começa a orar de verdade. É ali que a sinceridade do coração começa a sair. É quando você realmente já não tem mais nada para dizer com palavras, com pensamentos ali, mas quando o seu coração de maneira tranquila, ele vai se colocando na presença dele, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Salamanorena lamamamatiriri xerena lá reanorena lamamamatiriri covare canta canta cantariri bala rana lamamamama xerena lá
Isso, você é de Deus, igreja. Vai se aproximando. O Senhor, Ele sente saudade de nós. A Bíblia diz que Ele até ciúmes o Senhor tem de nós. Que o meu primeiro amor, ele venha resplandecer. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos, amém? Podemos sentar. Vocês estão bem? Como é que tá lidando com o friozinho? Bem, né? É bom para dormir, né, irmão? Sempre falo isso, né? O difícil é acordar, né? Mas é bom. Meus irmãos, vamos entrar na palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, o versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Amém? Bíblia, diga Jesus, meu coração está aberto. Fala comigo, para que eu possa aprender e ser abençoado em nome de Jesus. 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Jesus ele começou a cobrar isso daquelas pessoas que estavam ali, que elas precisavam se arrepender, porque o reino dos céus estava próximo. Ou seja, para elas poderem alcançar algo de Deus, para elas poderem chegar ao reino dos céus, era necessário que elas tivessem o arrependimento dentro delas. Arrepender do quê, pastor? Dos pecados de uma vida sem Deus, se arrepender muitas vezes de atitudes que a gente tem egoísta. As pessoas andam cada vez mais distantes do Senhor e esquecemos que o propósito principal da nossa existência, a Bíblia diz que é adorar o Senhor. Você foi comprado por Deus para que você se torne um adorador de Deus. Pastor, e quando não há arrependimento, quando não há nas nossas vidas ali essa comunhão, essa proximidade do reino dos céus, você começa a ter tempestades na sua vida. Você começa a ter situações difíceis sobre a tua vida. E essas coisas, por mais que nós tentamos às vezes dar um jeito, remediar, algumas coisas não mudam nas nossas vidas enquanto o arrependimento. Vou pegar alguns casos aqui bem conhecidos, só para você se lembrar. O rei Ezequias. O rei Ezequias, ele tinha adoecido, não é? Ele tinha uma doença mortal nos pés. E o profeta tinha falado, nós conhecemos bem essa passagem, que ele ia morrer, ele não ia ter vida mais. E o profeta vem e fala para ele. Quando o profeta fala, ele, que a Bíblia parece, né, que ele se cala, ele se aquieta. Eu acredito que ele deve ter falado para o profeta: tudo bem, né? Amém? Deixou a palavra do profeta, amém, entrar no coração. O profeta sai, Isaías sai, e a Bíblia diz que ele vai para o canto, ele vira o rosto para a parede e ele começa a chorar. Ele começa a derramar o coração dele diante de Deus. De imediato ele ainda tenta argumentar com Deus, pedir para Deus se lembrar da fidelidade dele. Mas a Bíblia corta, a Bíblia não diz que essa oração se estende tanto. E de repente ele começa a chorar. Ele vai chorando ali na presença de Deus. Aquele choro, a Bíblia diz que Deus viu as lágrimas dele. Ouviu a oração, mas viu as lágrimas de Ezequias. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Deus ele olhou para o arrependimento do coração dele. Mesmo de imediato ele tentando ali argumentar com Deus alguma coisa. E muitas vezes nós somos pegos ali tentando argumentar com Jesus também. Não é verdade? Dizemos: Deus, mas nós vamos à igreja. Deus, mas eu faço bem. Mas às vezes está faltando, não às vezes até repreender. Porque a primeira coisa que a gente costuma fazer com lutas, com adversidades, é repreender o mal.
não é? Aquela doença apareceu, você fala, está amarrado, Satanás, Jesus levou as minhas doenças. Ou aquela miséria que veio, está amarrado, Satanás. Você pega a tua miséria e vai embora. Só que a Bíblia diz, se eu quiser e ouvir Deus, eu comereis o melhor. Você está vendo? Nem sempre vai ser a repreensão do mal. Não, nem sempre eu mandar o mal sair vai fazer as coisas cessarem. Algumas vezes eu vou precisar realmente de voltar o meu coração para Deus e entender as minhas misérias, lamentar, como disse o Tiago, lamentai e chorai pelas nossas misérias. Algumas vezes na sua vida que vai levar essa situação que você enfrenta a mudar, vai ser tuas lágrimas, vai ser o seu arrependimento, vai ser a sua dificuldade, amém? Que você vai expor para Deus e que vai fazer você trazer uma análise interna da tua vida que vai levar essa situação realmente a sanar. E às vezes essa situação ela vem em forma de doença. A pessoa é uma pessoa forte, ela tem saúde, não é? Ela nunca teve histórico nenhum de doença, mas de repente ela começa a ter algumas adversidades. Deus dá a chance, muitas vezes através dessas lutas, para que o arrependimento entre no nosso coração. Você vê os caminhos todos se fecham, você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, você só tem um caminho. E a Deus. Só que quando nós vamos a Deus é igual quando você vai conversar com alguém que você está, às vezes até não está bem com ela. Você vai conversar com ela, você lembra do quê? Às vezes do que ela fez, o que você fez, não é assim? Aí você percebe, puxa, ela foi grosseira, foi mal, ela foi mentirosa, foi falso, foi falsa. E aí você traz a memória. Com Deus não é diferente. Quando você percebe que você talvez foi mal com Deus, você deixou de lado quem era o Senhor, você começa a ter o arrependimento. Você começa a perceber que você não estava mais naquilo que Ele mandou você fazer. E aí que tem muita gente hoje deixando o que Deus mandou fazer e fazendo às vezes aquilo que está agradando o coração. Aí nos esquecemos às vezes das nossas obrigações espirituais, nos esquecemos daquilo que realmente é o propósito de Deus para nós. Amém? Esqueça qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, o que aconteceu com o rei Ezequias? O rei Ezequias, antes mesmo dele terminar a oração, o profeta volta e fala para ele, olha, Deus diz que ouviu a tua oração e viu tuas lágrimas. Ele vai te dar 15 anos de vida. E ainda manda ele fazer um negócio lá que é a ferida dos pés dele se cicatriza. Amém? E Deus depois dá uma prova para ele, faz o relógio e dá retroceder ainda para ele perceber que Deus estava restaurando ele. Amém? O agir de Deus quando há um arrependimento é algo muito violento, é algo muito grandioso. Quando há um arrependimento no meu coração, no seu coração, o jeito de agir de Deus é imediato, é tremendo. Amém? Mas Ele precisa ver em nós o arrependimento. Pastor, mas Deus Ele é amor, Ele é bom. Às vezes nós somos tentados a pensar assim, não é verdade? A gente romantiza muito a vida, a gente cresce às vezes vendo aqueles desenhinhos, aqueles filmezinhos de criança, que a história sempre acontece ali, não é? Alguma coisinha que faz dar certo. Não era desse jeito? Você pega lá a história do ladrão com o policial, o mocinho sempre vai vencer no final. E a gente tem essa imagem na nossa mente romanceada das coisas. Então a gente sempre imagina assim, pastor, Deus Ele é bom, então Deus Ele vai me proteger a qualquer custo. Não vai. Pastor, Jesus Ele foi lá no Calvário, morreu por nós, demonstrou amor por nós. Jesus vai deixar a gente ir para o inferno? Vai. Amém? Porque Ele deu o quê? Escolhas. Ele diz, eu sou o caminho. Ele falou para você, eu estou aqui. Se você tomar a iniciativa de ir para esse caminho, você vai ser salvo. Amém? Qualquer outra alternativa pode parecer bom, pode parecer correto. Se eu não estiver naquele caminho,
eu estou jogando fora a minha salvação. É aí que nós jogamos, porque muitas vezes o diabo ele coloca uma aparência muito atraente nesses caminhos. Eu vi uma história que diz que teve uma greve de lixo em Nova York há uns tempos. Não sei, eu às vezes gosto de fazer umas leituras aí e aprendemos essas coisas. E diz que não se recolhia mais o lixo. E aí algumas pessoas começaram a colocar o lixo em caixas bonitas. E as pessoas carregavam, que via aquela caixa, pensavam que tinha alguma coisa boa e levavam embora, arrancava aquilo ali. Muitas vezes Satanás ele faz isso, ele coloca uma embalagem bonita em alguns caminhos que são ruins. E o que nós fazemos? Somos atraídos por aquela aparência bonita e quando você vê, você está carregando coisas que não é bom. Você está pegando caminhos que não são favoráveis, caminhos de destruição que você está permitindo. Mas por quê? Porque o diabo decorou aquele caminho mau, aquele caminho largo, com uma aparência benéfica, bonita. E às vezes nós gostamos disso. Você pode observar aqui, gente, que ela vê uma coisinha colorida, ela acha bonita, ele é coloridinho, não é verdade? Mas nem sempre aquilo vai trazer algum tipo de benefício. O rei Ezequias ele mostra que o que levou a salvação dele vir a sanar aquela adversidade foi exatamente o arrependimento dele. Então nem sempre é orar para repreender, muitas vezes a oração é para se arrepender. Pastor, mas essa dor não tem nada a ver com isso, tem? Muitas vezes essa dor você vai tratar com o melhor médico, você vai tomar o melhor remédio, você vai fazer o tratamento e aquele remédio não vai trazer efeito nenhum. E você vai dizer, pastor, já fui em todos os lugares e não deu certo. Vocês se lembram da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela gastou toda a fortuna dela, desprendeu de tudo e ela não conseguia a cura. O problema dela era físico ou era espiritual? Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que ela fica sanada na hora. E o interessante é que a Bíblia diz que essa mulher, quando ela toca, ela faz alguma coisa, ela causa alguma coisa no mundo espiritual, que a Bíblia diz que sai poder de Jesus naquela hora. E Jesus, ele sente tanto aquilo ali, que ele começa a questionar, quem que tocou em mim? Claro que ele sabia quem tinha tocado nele, mas ele queria ver a atitude daquela pessoa. E ele começa a questionar e as pessoas à volta dele começam a dizer, está todo mundo se apertando, empurrando aqui, o senhor está perguntando quem tocou? E aí essa mulher vem e a Bíblia diz que ela vai e diz a verdade. E Jesus fala, vai que a tua fé te... Havia algo no mundo espiritual que não adiantava ir médico nenhum, não adiantava tratamento nenhum, não adiantava dinheiro nenhum para poder ajudar no tratamento dela. O que aquela mulher precisava era um passo em direção a Jesus. Talvez é a mesma coisa que você tem. Pastor, já orei, já repreendi essa doença. Pastor, já paguei remédio caro, já fiz tudo que podia ter sido feito. Talvez o que está faltando na tua vida é o que essa mulher fez. Às vezes algum passo no mundo espiritual para sanar. Uma segunda situação da Bíblia, aquela situação de Jonas, não é? O Jonas, Deus fala para Jonas, Jonas, eu vou te mandar em Nínive. E o Jonas começa, eu acredito que ele começa a conversar com Deus. Deus, Nínive, essa cidade é ruim, é mal, é terrível. E Deus fala, mas vai lá e fala para eles que eu vou destruir essa cidade. O Jonas olha, pensa, lembra, Deus é misericordioso, qualquer pessoa que se volta para Deus, ele vai se arrepender. Estou falando baseado no que o próprio Jonas diz. Lá na frente ele fala, eu sabia que o Senhor iria se arrepender. Então ele deixa claro que ele sabia que ele ia fazer, ia pregar lá para eles, dizer que ia acabar a cidade e Deus não ia destruir a cidade. Não sei se ele pensava dentro dele que ele podia passar uma imagem de que o que ele pregasse não resolvesse, mas o que fez aquela cidade todinha de Nínive alcançar a salvação e Deus não destruir foi exatamente o quê? O arrependimento, não foi? A Bíblia diz que lá até os cachorros, até os animaizinhos, lá estou usando cachorro aqui, a Bíblia não diz assim, mas diz que todos os animais foram cobertos com pano de saco
E eles tiraram ali a alimentação deles em prol do arrependimento. O arrependimento trouxe o que para eles? Salvação. Talvez o que você está precisando é olhar para alguma área da tua vida, olhar para aquilo que você realmente sabe que aquilo não está bem. E, irmão, Deus ele fala dentro da gente. Quando você está ali na presença de Deus orando, ele fala para você, isso não está certo. Você pode ignorar, você pode deixar, falar, não, mas eu sou isso, aquilo, tentar justificar que o mundo é assim, que os tempos são diferentes. Mas dentro de você ele fala para você, isso não está certo. E muitas vezes quando Deus está falando é porque tem uma destruição vindo e Deus está lá falando com você, sai desse caminho, sai dessa vida, sai desse hábito. E a gente está ali insistindo naquilo ali. E ele está falando para você, para. E às vezes a gente não consegue parar. Nínive parou e Deus trouxe salvação. Poderia citar o próprio caso do próprio Jonas. Naquela tempestade do mar, os homens que entendiam de navegação, de navio, começam a jogar tudo que tinha para fora. E a gente faz isso. A mulher do fluxo de sangue jogou tudo para fora, não resolveu. O navio que o Jonas estava foi jogado tudo para fora, não resolveu. Até que eles procuram, quem será que está aqui com alguma coisa que não está certo? Eles começam, a sorte cai sobre Jonas. Quando cai sobre Jonas, Jonas fala a verdade para eles, olha, eu estou fugindo de Deus. Você já parou para pensar que você pode estar fugindo de Deus? Pastor, a Bíblia está dizendo isso, a pessoa já tira, não é? Tem gente que até evita ler algumas coisas da Bíblia. Se você falar, fala, para pai de falar isso, para mãe de falar essas coisas. Toda hora a senhora fica me perturbando, toda hora a senhora fica trazendo isso. Às vezes alguns até ameaçam. Não vou mais buscar Jesus a partir de hoje. Aí não acontece mudança. Aí vem a destruição, vem as enchentes da vida, vem as opressões, vem ali problemas. Você vai no médico, aquela dor, você sabe que está te incomodando, está te causando mal, mas ela não sai. As pessoas dizem que tomou remédio, deu certo, mas para você não dá certo. Para você o diabo sempre traz uma humilhação, sempre esbofeteia você. Jesus estava dizendo o que mesmo? Desde então começou Jesus a pregar e a arrependei-vos, ou seja, eu preciso chegar ao arrependimento. Amém, igreja? Só que se arrepender não é dizer, Deus, eu estou pedindo perdão, o Senhor sabe que eu sou sincero com o Senhor. Talvez você já disse isso, pastor, eu sou sincero com Jesus, eu vou lá e falo para ele o que está acontecendo. Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus ele não está pedindo para você só dizer o que está acontecendo. Ele está pedindo para que você tenha o quê? Arrependimento. Cuidado, algumas maldades parecem tão pequenas que a gente não dá conta. A gente olha para pequenas coisinhas e fala assim, não, Deus não vai levar isso em conta. Cuidado. Tem coisas que para Deus, que a gente considera pequena, para Deus é um absurdo. A medida de Deus é diferente da nossa. Um dia para nós passa muito rápido, não é? Um dia para Deus, a Bíblia diz que é como 1000 anos. Está vendo como é que é? Você está entendendo? Tem até uma brincadeira que eles falam, né? Que o rapaz pergunta para Deus, né? Deus, quanto que é um segundo para você? E ele fala uma conta lá, né? Um dia, 1 minuto. Aí ele fala, é como 1000 anos, né? Aí ele fala que o moço fala, Deus, o senhor me dá 1 milhão? Deus fala para ele, espera 1 minuto. Fala para ele esperar 1 minuto, né? Que daqui... Aqui um absurdo de anos você pode receber, não é? Que às vezes é mais ou menos o que a gente faz. Então toma bastante cuidado na tua vida. Às vezes não é pedir oração para o irmão, para a irmã. Às vezes não é você pegar ali e fazer um propósito de oferta. É muito bom quando a gente faz votos com Deus, a gente faz jejuns, nós fazemos propósito de dias, tirando algo, aquilo ali tem um efeito muito grande. Mas se Deus quer o arrependimento de algo, não adianta, não tem alternativa. Eu preciso me arrepender. E cuidado, talvez tenha alguma pendência na sua vida. Amém?
Essa pendência tem que ser tirada. O que fizeram com Jonas para acalmar a tempestade? Jogaram Jonas para fora. E essa atitude de jogar Jonas para fora nos faz entender que nem sempre na vida as coisas vão terminar em final feliz. É verdade ou não é? Você imagina, Jonas teve que ser jogado para fora. Tem coisas na nossa vida que vão ter que ser tiradas. Pastor, mas Deus ele é bom, mas ele vai querer que você mude. Algumas coisas você vai ter que mudar. Ou você não vai ver acontecer o que você precisa. Você vai lutar, você vai batalhar, mas aquilo vai te assombrar. E aquilo pode um dia tirar a tua salvação. Amém, igreja? Então nunca aceita isso. E aí eu queria que você fosse um pouquinho mais lá na frente. Eu queria que você fosse em 2 Crônicas 33, o versículo 1. 2 Crônicas 33, versículo 1. Nesse caso eu vou ler com você. Segundo Crônicas 33, versículo 1. Eu estava outro dia escutando aquele testemunho do Celso Portiolli. Alguém ouviu aqui o testemunho dele? Ninguém? Viu? Tá vendo? Ele conta que ele começou a ter problemas, o filho com problemas, as pessoas. E eles tentaram de tudo. Ele foi fazer o exame lá, disse que até a máquina estragou na hora do exame dele. Você vê como é que é? O problema dele não era, ele falou, e ele mesmo diz, né? Você que procura lá. Ele dizia que o problema dele não era o exame, não era os médicos, não era a saúde dele. Ele dizia que ele entendeu e aí sanou. Ele entendeu que Deus estava falando algo com ele e ele não estava dando ouvidos a Deus. E a situação estava levando ele ao limite, não tem mais jeito. E quantas pessoas estão assim, não Deus? Às vezes com mágoa no coração, às vezes chateado, às vezes aquela mania, hoje eu não gosto daquilo, não gosto de alguém. Tem gente que vai ficar 5 anos dentro da mesma casa sem falar com pessoas de dentro daquela casa. A internet ajuda, não é verdade? A internet hoje você passa o resto da vida sem falar com ninguém. Você tem que ver um monte de coisa pra você conversar. Não é desse jeito? Você esquece da vida. Você chega em casa e fala, pastor, não tem o que fazer. Antigamente a pessoa ficava na inquietação, né? Ele ia pra rua, ia pra calçada, bater papo com os vizinhos, conversar. Hoje não, a pessoa tá dentro do quarto até empobrece em cima da cama. No celular na cara dela. Não precisa mais ser sangue, precisa? Você fala com quem você quiser. Pá, mas tinha que antigamente ia lá para no comércio para ver o que você não precisa. Você tem uma feira na tua frente, você tem gente do mundo todo na tua frente no celular, você tem um mundo ali com você. Aí que tá a armadilha, na verdade. Você está preso e não está percebendo. Você está sendo destruído ali e não está percebendo. O que o diabo fez? Causou o mal? Te deu uma distração só. Vamos distrair ele. O dia que Jesus voltar, ele está tão distraído que ele não vai perceber. Ah, mas pastor, o que eu fiz, tem um monte de gente que concorda. Irmão, tem um monte de gente errada que vai concordar com os nossos erros. Se você matar alguém, alguém vai falar para você que concorda com você. E tem gente que vai te condenar. Mas o que é o certo? A Bíblia diz o que para nós? Não. Não o quê? Você não deve matar. Ô pastor, mentir. Tem gente que vai falar para você, não, mentirinha até ajuda, às vezes você evita o problema. Cuidado, aquela mentirinha é só uma isca do diabo. Aí você fica preso naquela mentirinha. Aí daquela mentirinha você tem que inventar uma mentirinha um pouquinho maior. Aí depois daquela mentirinha maior, quanto mais vai crescendo, mais vai espalhando aquela desgraça. Uma hora que você está amarelo, não tem mais aonde esconder. E é verdade. E aí o que você tem que fazer? Você vai ter que falar a verdade.
Mas não era melhor ter falado a verdade lá atrás, quando estava pequenininho aquele problema? Mas aí as pessoas ficam chateadas com a gente. Eles ficam chateados, mesmo que você fazer o bem, fazer o mal, eles vão ficar chateados. Tem gente que vai se chatear até pelo bem que você faz com ela, vai ficar chateada. Vai olhar assim e vai falar, mas podia ter feito de outra forma. Eu aprendi na minha vida, não adianta você tentar agradar todo mundo. Então é melhor você começar a falar, vou agradar Jesus. Ah, mas tem gente que não vai gostar. São as baixas que a vida traz. É o que você tem que fazer. Amém? Acharam aí 33, versículo 1 em diante. O 33:1 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha o 2, vem comigo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos... Você vê que ele não estava sozinho, amém, igreja? Ele estava acompanhado com todos os gentios. E aí que você tem que tomar cuidado com isso. O grande problema da humanidade hoje é que ela não está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor sozinha. Está fazendo acompanhado do mundo todo. O mundo todo está fazendo a mesma coisa. Não é? Você vê crente no carnaval, tem um monte de crente lá, tá cheio. E os que não vão, às vezes está lá também na TV assistindo lá e torcendo até. Eu quero que aquela ganhe, né? Eu quero aqui. Às vezes até põe uma roupinha ainda, o lugar, o nome da escolinha de samba, não sei o quê, até para comemorar. Entendeu? Todo mundo está fazendo, e fazemos. Todo mundo está indo pro... Daqui a pouco vai começa a vir o frio, já me dá calafrio, já começa aquelas festinhas temáticas que começa para idolatria. Aí já começa a gente comer bolo de santo para poder casar. É verdade. Tem um aí da igreja que foi fazer isso e ainda passou mal ainda. Começou com uma diarreia terrível. Que durou. Quase morreu. A vontade de falar assim, bem feito, velho. Tem uns aqui que já foram, não é verdade? Eu já conversei com as 10 aqui que falou que já foi comprar bolo lá para ver se casar. Tem uns que estão solteiros até hoje, não deu certo. E vai dar certo, pastor? Aí que vai atrasar o resto da vida mesmo. Ele não casa, não. Ele tá bem, agora sim. Ele falou que não é o bolo. Um dia é ruim. Mas não acho que vai casar não, viu? Nem todo mundo casa não. Tem um monte de gente que Deus está preparando, está chegando já no finzinho. Eu acho que não está nesse mundo não. Tem uns que a parte que ele está esperando está em outro lugar já. Já foi. Mas voltando, aí começa as festinhas, já começa a decorar. Não faz essa maldade com criança. Põe aquela roupinha de bruxa na criança para tirar foto da criança. Não. Você está despertando naquela criança uma idolatria, um pecado. Você não está percebendo, é maldade. Não faz isso com a criança. Você tem uma responsabilidade sobre ela. Mas voltando, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação de quem? Dos gentios, de todo mundo que não conhece a Deus. E aí diz lá que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, 33 não, 3, né? Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Baaluns, fez bosques, e procurou-se diante de todo e prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. 4. Ele edificou altares na casa do Senhor, ela começou a criar altares dentro da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. 6. E fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouros, de
feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Você vê essas coisinhas, quando você olha e você fala, nossa, ele fez tudo isso. Tem muita gente consultando aí, mãe de santo, leitura de mão, horóscopo. O que diz hoje? Hoje está escrito que tem sorte para ganhar dinheiro. E a pessoa sai toda animada. Você está sendo guiado por quem, igreja? Cuidado. Olha, tal signo vai ficar rico esse ano. O senhor vai até jogar na loteria daí. Até na loteria ela começa a arriscar. O diabo vai desviando ela não percebe. E aí a Bíblia diz, tudo isso, por mais que as pessoas não enxerguem, aquilo se torna uma provocação aos olhos de Deus. Você já foi provocado por alguém? Alguém já provocou você? Como é que você se sente? Mal, não é verdade? Quando uma pessoa te provoca, às vezes a ira que bate em você é uma coisa terrível. Tem gente que não tem controle, faz às vezes até besteira com a própria vida ou com a vida das pessoas, por causa de uma provocação. Agora imagina você estar provocando a ira de Deus, igreja. Oh, pastor, aí vem essas tragédias terríveis que nós enfrentamos na vida. Quando eu falo tragédia, estou me referindo a lugar específico, não. Tragédias em geral, não é? Você vê aí, Covid. Ai, mas Covid foi lá não sei aonde. E você acha que foi permissão de quem? Não cai uma folha se Deus não falar, tudo bem, pode cair folha. É mais ou menos isso. Se Deus ele falar que não vai cair, a folha vai parar na tua frente e vai ficar ali. Volta. Mas se caiu, é porque Deus deixou. Sim ou não? E por que ele deixou? A ira foi provocada. Já viu aquelas mães mais duronas? O filho vai fazer coisa errada, ela vê, ela falou, já avisei, deixa quebrar a cara. E deixa mesmo. Quando quebrar a cara, volta, mãe, e agora? Ué, eu te avisei. Não tem umas que falam assim? Vocês são assim, né? É nada, é mesmo? Eu já não sei se é assim, eu fico com pena. Eu sou até bobo às vezes, que eu fico insistindo, olha, não, e tenta, não. Aí tem uns que já é assim, né, irmãos? Quer fazer? Faça. Mas vai quebrar a cara, dá para assistir ainda, fica ali olhando assim. Já ele quebra a cara, eu vejo, ele cai mesmo. Entendeu? Mas porque a pessoa fez escolha. 7. Também pôs uma imagem esculpida, ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho. Nessa casa, em Jerusalém, que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. 8. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos, juízos dados pela mão de quem? De Moisés. Continuando. E Manassés tanto fez errar a Judá, aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Lembra um pouquinho o Brasil aqui, não lembra não? As abominações que a gente vê ultimamente. Parece que nem nos outros lugares do mundo a gente vê tanta coisa ruim que nem a gente vê o povo fazer por aqui. Continuando, 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não recusaram ouvir Deus. 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com quê? Cadeias, e o levaram aonde? Você viu? Veio o rei da Síria. Para eles parecia uma coisa comum. O rei da Síria era poderoso, vinha, tomava o reino. Foi o que aconteceu. Nem parecia uma coisa normal que acontecia. O rei da Síria veio. Às vezes uma chuva parece normal, às vezes uma tempestade parece normal, aquele carro, o pneu fura, parece normal. Muitas vezes é só um aviso de Deus, olha, você está se perdendo e você não consegue perceber. Não, eu sou dizimista, o devorador está entrando, eu vou repreender o devorador. Mas Deus está falando, olha,
Isso aí é porque você está errado. Você não está agindo certo, você não está sendo correto nas suas coisas. Ah, não, eu faço e acontece. Cuidado, essa força aí vai acabar. Aí no 12 diz assim, ó. E ele angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Olha, o caminho é esse, igreja. Se arrepender, orar a Deus, se humilhar, buscar ao Senhor. Lembrar, né, aonde nós caímos, lembrar no momento em que nós ali falhamos com Jesus. E aí no 13 diz assim, ele fez oração e Deus se aplacou para com ele. Deus ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino, e então reconheceu Manassés. O Senhor é o quê? Você viu o que o arrependimento faz, igreja? O arrependimento, ele é tão forte que Deus tira ele de novo das garras da mão do rei da Síria, tira ele também da Babilônia, e Deus restitui exatamente aquilo que havia sido tirado. Você já pensou uma pessoa com diabetes, um dia de repente ela acorda, ela não tem mais o diabetes ali desenvolvido, a doença, né? Você já imaginou uma pessoa com câncer, de repente a cura se manifesta? Você já parou para pensar essa pessoa que diz lá, pastor, essa dor que não sai por nada, de repente se acordar aliviado? Tem muitas doenças que não vai ser aquela injeção, não vai ser aquele tratamento caro, que às vezes a pessoa diz que ela não está bem por isso. Tem gente que às vezes que separa ela do milagre dela, é só uma oração de arrependimento. Arrependimento. Às vezes é um pedido de perdão. Pastor, mas ele errou. Você pensa que ele errou, ele pensa que você errou. Só que Deus pensa que você precisa fazer o quê? Se arrepender. E se eu me arrepender, vai acontecer o quê? Aquilo que Deus tem preparado para mim. Mal não vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer bênção na tua vida. Só que ele está dizendo ali, Deus se aplacou para com ele. Irmão, quem vai mudar a tua história é Deus. Se Deus se aplacar com você, aquilo que você está passando vai mudar também. Vai mudar. Mas eu preciso abrir meu coração para Deus. Deus, eu não posso continuar mais nesse caminho. Às vezes você sabe, Deus já falou com você. Às vezes acorda assustado com um sonho terrível. O que é esse sonho? Aí um vem e fala, não, é que você comeu de noite. Comeu de noite, meu. O diabo está te atormentando. Mas Deus está falando, se arrepende. E a gente está insistindo. Às vezes alguém chega para você e fala, toma cuidado, isso não é de Deus. Você está lá, você é muito crente. Deus está falando com você. Se arrepende. O arrependimento fez Deus devolver ele ao reino que ele tinha e foi tirado. Pastor, Deus faz isso? Devolveu para ele. E não só devolveu, mas Deus honrou ele. E esse homem depois ele tenta fazer todo mundo servir a Deus. Ele até erra, porque ele faz isso na marra depois. De tanto que ele entendeu que sem Deus não tem jeito. Quando uma pessoa entende que é Deus, nunca mais você vai ter isso. Você vai passar a vida orando. Por que essa pessoa ora tanto, pastor, pedindo perdão para Deus? Porque talvez ela conheceu o poder que tem um arrependimento. Volta lá onde começamos, Mateus 4, 17. 4:17. Pode ler até no monitor comigo, não tem problema não. Vamos ler juntos ali? Lê comigo ali. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é o reino dos céus. O reino dos céus chegou para você. Jesus morreu por você. Se arrependa. Seja lá o que for que estiver atrapalhando a tua vida. Se arrependa. Amém? O interessante é que Apocalipse, a Bíblia diz a mesma coisa para nós. Lembra onde caíste. Lembra onde caíste. Lembra onde caíste. Meu Deus, aonde nós caímos, Pai? Caímos, ó Deus, quando deixamos de acreditar. Quando criamos, ó Deus, uma distância do Senhor.
Quando deixamos, Senhor, a tua casa, quando paramos, ó Deus, de nos importar, Jesus, o que será de nós, Pai, quando a adversidade bater na nossa porta? O Manassés, ó Deus, parecia ser imbatível, e ele fazia e acontecia. Ele sacrificou os próprios filhos, ó Deus. Tua palavra diz que ele fez passá-los pelo fogo, Pai. Ele sacrificou os filhos aos ídolos. Quando pensamos isso, Deus, parece uma coisa terrível, Pai. Mas quantas vezes nós não estamos sacrificando os nossos filhos, Pai? Quantas vezes, Jesus, pintamos ali a bochecha deles? Quantas vezes colocamos um chapéuzinho, Pai, sobre a cabeça? Quantas vezes, Jesus, não decoramos ou enfeitamos eles para uma festa pagã? Quantas vezes uma mãe, meu Deus, não coloca um traje, e quando vê a criança, ela está dançando semelhante ao mundo, aquilo que os gentios fazem. E aí achamos até bonito, achamos uma coisa inocente, Pai. É despertado muitas vezes naquela criança uma erotização. Outras vezes, ó Deus, somos atraídos, Pai, pelo pecado. Tem gente que pela prostituição, pelo adultério, Jesus. Misericórdia, Pai. Muitas vezes atraído, Pai, à pornografia, Deus. Atraído, Senhor, a qualquer tipo de caminho errado. Às vezes até uma amizade, Deus, que não está sendo benéfico. Uma amizade muitas vezes, meu Deus, que só tem amigo de um lado. Do outro, Deus, a amizade ela é meio que vã. Mas alguém está orando agora, Jesus está dizendo, Deus me ajuda. Alguém está clamando ao Senhor e pedindo, Jesus, misericórdia, me ajuda, Pai. Você não está aqui por acaso, igreja, vai se derramando diante dele. Tem salvação para a tua vida, para a tua história, tem salvação para aquele momento difícil que você está vivendo. Para todas as tempestades da vida, Jesus ele tem uma solução. Quando os discípulos estavam naquele barco, açoitado pelas ondas ali, a tua palavra diz que ao despertar ao Senhor, o Senhor levantou, repreendeu o vento e fez o mar se aquietar, Pai. Jesus, faz o mar se aquietar na vida dele, na vida dela. Faz o vento se aquietar, meu Deus, na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, Jesus, que está clamando agora, Pai. Tem pessoas, Jesus, que pararam de orar. Tem pessoas que pararam, Jesus, de ler a Bíblia, de meditar. Não tem mais tempo, Deus. Hoje ela diz, é horário, eu chego tarde. Eu cheguei cansado, eu cheguei cansada. A pessoa diz, hoje eu não tenho mais condições de fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus, é como se o inimigo tivesse, Pai, tivesse cobrindo a face da pessoa. Mas Deus, trabalha agora dentro do coração dessa pessoa que ora. Nos leva ao arrependimento, Deus. O reino dos céus é chegado, Pai. O reino dos céus é chegado, Senhor, então nos ajuda, Pai. Oriana lamama materere kovare cantarina lamatere. Oh, venha com teu poder agora, Pai. Venha nos levar, Jesus, ao arrependimento verdadeiro, Pai. Leva a tua casa, meu Deus, ao verdadeiro arrependimento. Tem pessoas, meu Deus, que talvez no coração delas agora, elas estão se lembrando, Pai. Meu Deus, eu fui já da tua presença, eu já andei com o Senhor, eu já caminhei pelos teus caminhos, eu já trilhei as tuas veredas. E hoje, Pai, está tão distante, Deus. Talvez estamos como Manassés, ó Deus. Estamos consultando adivinhos, consultando, meu Deus, feiticeiros, Pai. Isso quando não estamos no meio da feitiçaria, Pai.
Estamos no meio daquilo que não é bom, que não é benéfico. O Senhor diz, meu Deus, que Ele começou a levantar altares na tua casa. E quantas vezes a gente levanta altar dentro da tua casa, Pai, começa a colocar padrões, coisas que o Senhor não mandou, não disse, Pai, mas achamos que tem que ser de tal forma. Entulhamos os teus pátios, Senhor. Oh, Jesus, mas vem agora com o teu poder, Pai. Começa a transformar esse coração que está inclinado para ouvir tua voz. Derrama do teu Espírito Santo, Deus. Derrama da tua força. Reacenda a chama, Pai. Reacenda esse altar, meu Deus, que foi apagado. Como o Senhor fez, meu Deus, no coração de Ezequias, Pai. Muitas lutas, adversidades que passamos, não entendemos, Pai. Mas aquilo muitas vezes é uma permissão do Senhor, para que possamos fazer a mesma coisa que o rei Ezequias, virarmos o rosto para a parede e dizer: Deus, misericórdia, Deus, me perdoa, Deus, me ajuda. Ajude esse que clama, Pai. Ajuda esse que está te buscando agora. Não nos deixa nos perder, Pai. Mas que consigamos, ó Deus, voltar ao caminho, voltar, meu Deus, aonde de alguma forma nós perdemos, padecemos. Tem sonhos, meu Deus, sendo adiados. Tem expectativas, meu Deus, sendo adiados por causa de um erro, de um pecado, Pai. E a pessoa não entende, Jesus, por que não dá certo? Por que não dá certo, Pai? E o Senhor diz: porque as minhas palavras estão sendo ignoradas. Oh, Jesus, trabalha nesse coração, Pai. Traz dentro dessa alma, meu Deus, a tua salvação agora. Oh, nos ajude, Senhor. Oh, Jesus, eu quero voltar ao Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.